Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal SimSalabim. No vídeo de hoje falaremos a respeito do IDS, o Information Delivery Specification, que em português a gente pode traduzir como especificação da entrega da informação. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo que falava a respeito do vínculo de quantidades provenientes do modelo BIM com uma estrutura analítica de projeto e com composições de custo. Então eu vou colocar o link aqui na descrição se você não viu esse vídeo, mas basicamente o intuito era a gente pegar um modelo, uma edificação de aqui 4 pavimentos, que a gente tinha elementos como portas, paredes, camadas de paredes, pilares, tubulações de ar-condicionado, tubulações, conexões de tubulações, terminais de tubulações, e a gente, a partir de um conjunto de regras, transformar esses elementos em serviços e aplicar esses serviços a uma estrutura analítica de projeto. No nosso exemplo, a gente definiu uma estrutura de 3 níveis, começando o nível 1 com a obra. O segundo nível a gente dividiu em estrutura de concreto, serviços internos e fachada. Apresentamos ainda um terceiro nível dentro desse segundo, que falava a respeito de concreto, alvenaria. Então, se a gente tem no nível 2 os serviços internos, quais os serviços internos? A gente tem alvenaria, a gente tem instalações de ar-condicionado, a gente tem taliscamento e chapisco, a gente tem reboco, a gente tem amassamento, pintura, a gente tem esquadrias de madeira. Mas dentro de fachada, quais atividades nós temos? Nós temos o chapisco e reboco, nós temos a pintura. E ainda assim, no nível 3, nós aplicamos as composições de custos ou serviços. Então, por exemplo, dentro da minha atividade de alvenaria, eu vou ter a minha alvenaria de 14 centímetros, a minha verga de concreto. Dentro de instalações de ar-condicionado, eu tenho a minha tubulação frigorígena, eu posso ter minha unidade condensadora, a minha unidade evaporadora de ar-condicionado, tá? E o grande coração, dessa conexão, como a gente viu no vídeo anterior, ele está nessa guia aqui chamada Classification, certo? Esse é um conceito que a gente pode encontrar tanto no BIM Collab Zoom com as Smart Properties, é um conceito que a gente encontra no Solibre com o próprio nome de Classification, certo? E o intuito é eu, a partir de um conjunto de regras do meu modelo, eu aplicar determinados serviços e a partir também de determinada propriedade do meu modelo, eu utilizar ela de referência como a quantificação daquele serviço, tá? Então, o que a gente fez aqui? Por exemplo, sempre que eu tiver uma parede, um elemento que está modelado na classe IFC Wall, sempre que ele tiver uma propriedade SSB descrição com o valor parede de alvenaria 14, eu vou aplicar um serviço de alvenaria 14 centímetros e eu vou ter também um proper set, nesse caso SimSalabim, com a propriedade SSB área, que vai ser a base para eu quantificar esse serviço. E a gente tinha, por exemplo, a unidade condensadora de 9.000 BTUs, mas nesse banco de dados ele não mostra a minha unidade evaporadora de 9.000 BTUs, embora se eu abrir o meu modelo eu tenho a minha unidade condensadora e eu tenho a minha unidade evaporadora. Então, se a gente observar na minha unidade condensadora, eu tenho aqui um proper set chamado SimSalabim, certo? Tem uma propriedade chamada SSB descrição que apresenta o valor de UC 9.000 BTUs. Sempre que eu apresentar então essa propriedade UC 9.000 BTUs dentro de SSB descrição, dentro de um flow terminal, eu aplico a minha unidade condensadora de 9.000 BTUs e eu vou pegar aqui por unidade. Então sempre que aqui o programa foi desenvolvido de tal forma que se esse cara aqui me mostrar um texto, ele vai quantificar por unidade, certo? E com isso a gente chega no nosso resultado aqui, que eu tenho uma unidade condensadora de 9.000 BTUs. Se eu quiser aplicar uma unidade evaporadora, eu vou voltar no meu modelo, eu vou verificar que apresenta a descrição UE 9.000 BTUs. Então eu poderia vir aqui, IFC Flow Terminal, SSB descrição, sempre que eu tiver uma unidade
evaporadora de 9.000 BTUs e não mais uma unidade condensadora. Eu vou aplicar esse serviço para eu conseguir quantificar o meu modelo, certo? Preciso ainda vir aqui no meu vínculo das EAPs com CPs e dizer que sempre que eu tiver uma unidade evaporadora, a unidade de medição é por unidade e eu vou vincular ele à mesma atividade, instalações de AVAC. Dessa maneira eu preciso apenas extrair esses dados do modelo novamente e fazer a conexão, certo? De tabelas aqui entre o resultado do meu modelo e a minha planilha Classification para conseguir visualizar essa unidade evaporadora no meu banco de dados. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. Então eu vou limpar a minha tabela Output, que são os dados que vieram do meu modelo, certo? E a partir do meu script aqui desenvolvido em IFC OpenShell, a gente vai executar ele novamente para extrair essas tabelas do modelo novamente, tá? Novamente, isso aqui pode ser feito a partir do Solibri, da guia Classification, e existem também outras ferramentas que fazem esse cruzamento entre baseado em regras do modelo com composições. Extrair novamente os meus quantitativos, certo? Eu posso vir aqui no meu resumo e eu vou atualizar agora as minhas quantidades. Então a minha expectativa é que eu tenha, além da unidade condensadora, certo, a minha unidade evaporadora de 9.000 BTUs. Legal, esse é um fluxo que funciona e muito bem, porque a ideia é que se eu mude as informações aqui no modelo, eu vou ter um reflexo automatizado aqui no meu banco e consequentemente no meu orçamento. Porém, para que esse fluxo funcione, eu preciso garantir que as informações do meu modelo estejam devidamente consistentes, certo? Do que adianta eu criar essa automatização, certo, para capturar e cruzar os dados provenientes do modelo com a minha base de composições, se as informações, né, presentes nesse modelo não são confiáveis, tá? E é justamente isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje, como que a gente garante a confiabilidade e a consistência dessas informações para que a gente possa partir para fluxos automatizados de extração e vínculo como esse que foi mostrado há pouco, tá? Então, para isso, a gente tem algo que a gente chama de Information Delivery Specification. Para a gente chegar nesse resultado, a gente tem que naturalmente construir um requisito de informações dos elementos. Então, foi isso que a gente criou aqui, certo? A gente criou um requisito sabendo que das paredes eu vou querer uma propriedade de descrição e uma área. Da meus Building Element Parts eu vou querer a minha descrição e a minha área. O meu Flow Terminal eu vou pegar a descrição e eu tenho aqui uma necessidade de pegar se ela é de prumado ou não, eventualmente. Flow Fitting é a mesma coisa, eu vou precisar da descrição, do comprimento e se ele está na aprumada ou não. E eu posso, né, exigir do meu fornecedor de projeto, enquanto contratante, que ele coloque essas informações no modelo, ou seja, a gente vai combinar isso no início do projeto e ele deve atender esses requisitos. Porém, veja que esses requisitos estão apresentados aqui no formato de tabela, no formato de Excel. E a maioria dos requisitos são apresentados dessa maneira, né? A gente tem um Word, a gente tem um PowerPoint, um PDF que a gente coloca, para as minhas paredes eu vou querer tal informação, para o meu piso eu vou querer tal informação, para a minha tubulação eu vou querer tal informação. E a gente depende realmente de que o fornecedor de projeto, né, o modelador, ele entenda esses requisitos e ele parametrize a ferramenta para que essas informações venham no modelo IFC. E isso é um pouco complicado de você ler e de você manter ao longo do projeto, certo? Do lado de quem contrata esses arquivos, também a gente tem uma dificuldade porque são muitos elementos presentes nesse modelo. Então, é muito difícil você auditar esse volume de informação que a gente tem no nosso projeto. Nesse exemplo aqui a gente tem apenas 4 pavimentos e poucos elementos. Agora imagine a gente ter um modelo de uma edificação de 20 pavimentos ou de diversos pavimentos distintos.
a gente localizar quais elementos não apresentam essas propriedades é realmente uma dificuldade, né? A gente tem ainda algumas possibilidades de você criar algumas regras de verificação ou lista de quantidades para ver se essas informações estão presentes. Então, por exemplo, se eu vim aqui e pedir da minha porta que ele tenha uma propriedade de descrição, de largura para eu extrair as vergas, de fechadura externa e fechadura interna, eu, enquanto contratante, eu poderia extrair uma lista de portas com essas propriedades e verificar se ele está preenchido ou não. Porém, não é um fluxo muito simples de fazer, porque além de eu ter que fazer esse trabalho, eu tenho que reportar isso para o meu fornecedor de projeto de alguma maneira, certo? Então, o IDS ele vem justamente para tentar resolver esse problema, ou seja, além de eu colocar os meus requisitos em formato de Excel, ali, de Word, de PowerPoint, eu vou ter um arquivo, né, com extensão IDS, que vai apresentar esses requisitos, e ele foi definido hoje como um padrão, certo? É um padrão para você trocar informação. Então, qualquer ferramenta que faça essa checagem de consistência desses modelos, ela utiliza esse mesmo padrão IDS para checar se esse modelo está dentro ou fora da especificação, certo? Hoje ele é baseado na linguagem XML, então ele pode ser interpretado tanto por humanos quanto por máquinas, né? E é um padrão que ele é capaz de trabalhar com o Level of Information Needed, que é algo presente na NBR ISO 19650, certo? Então, quando a gente trabalha dessa maneira, a gente especifica qual tipo de informação a gente quer para cada elemento, certo? E a gente consegue colocar esses requisitos de informação nesse arquivo IDS, tá? Então, do ponto de vista de fluxo, gente, esse aqui é o fluxo trabalhando sem o IDS, certo? O contratante vai lá, ele vai criar um BIM Execution Plan, certo? Esse plano de execução vai apresentar os requisitos de informações desse modelo. Os projetistas eles vão utilizar esse plano de referência para desenvolver o modelo IFC. E ele vai cadastrar esse modelo IFC na plataforma do contratante, ou no CDE, né, no Common Data Environment. E diante disso, a equipe de coordenação ela vai pegar esse modelo e vai analisar esse modelo dentro de diversos critérios, mas principalmente de acordo com o exigido no nosso plano de execução BIM, de acordo com os requisitos necessários. E nesse processo a gente pode perceber que faltam informações. E daí, nesse processo de auditoria, a gente tem que construir um relatório para o nosso projetista para ele fazer um novo cadastro. E acontece que esse fluxo, essas idas e vindas, elas atrapalham bastante o processo e elas podem ser bastante iterativas, tá? Então, com o IDS, a gente pode, além de fornecer para o nosso fornecedor de projeto o nosso plano de execução BIM, a gente pode oferecer também a especificação, né, nesse formato IDS, permitindo com que o próprio fornecedor, certo, que antes utilizava apenas o plano de execução BIM como referência, ele cheque o modelo IFC desenvolvido contra a especificação. E aí a gente vai ter um relatório que ele mesmo pode ver a aderência, né, a esses requisitos, o que está dando certo e o que ainda não está de acordo com essa especificação. Somente após essa validação por parte do fornecedor de projeto, ele cadastraria esse arquivo para o cliente final e o cliente aprovaria, digamos, que esse projeto, porque ele está de acordo de fato com o que foi combinado entre essas duas partes, né? Então, a proposta é que você vai ter um conjunto de especificidades, né, de especificações que a gente tem que manter, e a gente roda então esse modelo IFC contra essa especificação IDS e a gente tem um relatório, né? Então aqui é apenas um exemplo. Quando a gente fala de paredes, a gente pode ter uma definição se essa parede é interna ou externa. Existem hoje, a própria Building Smart oferece um conjunto de propriedades Preset Wall Common que tem uma propriedade is external, que ela tem essa finalidade de você separar a parede interna da parede externa. Isso, se for um requisito para você, você pode
exigir que essa propriedade seja preenchida pelo seu fornecedor de projeto, ou mesmo eu quero definir se essa parede é uma parede estrutural ou ela é uma parede de vedação. Também posso colocar isso como um requisito. Eu posso colocar como requisito o tempo de resistência ao fogo, se ela é uma parede de 30, de 90, de 120 minutos, quantos minutos essa parede tem que resistir ao fogo. E o próprio material, se essa parede é de alvenaria ou se é uma parede de concreto. Então, o que a gente vai construir no vídeo de hoje? Visto que a gente já tem essa integração, certo, do modelo, transformando esse modelo num banco de dados, certo? O que a gente vai construir no vídeo de hoje é garantir que essas informações estão consistentes antes de eu fazer esse cruzamento com o meu banco de dados, tá? Então, se você entrar na documentação do IDS, você pode procurar no Google como IDS GitHub, você vai cair nessa página da Building Smart e aqui a gente tem esse campo aqui, documentação, documentation, que a gente tem algumas informações a respeito desse padrão, tá? E aqui a gente consegue na guia, aqui ó, a gente tem a opção de fazer um download de um arquivo sample, ou seja, de um exemplo desse IDS, tá? Eu vou copiar esse conteúdo aqui e eu vou vir no meu Visual Studio Code e eu vou criar um novo arquivo, tá? Um novo arquivo de texto. Eu vou salvar como esse arquivo, salvar no meu desktop como simsalabim-ids.ids. Então esse aqui vai ser o meu arquivo IDS. Aqui eu tenho diversas informações. Eu poderia vir aqui no ver, quebra de texto automático. Eu tenho aqui o título do meu IDS, eu posso chamar de simsalabim IDS. Copyright eu vou colocar aqui simsalabim. A minha versão 1.0, então aqui eu poderia colocar uma descrição, né? Esse é o meu primeiro IDS. O autor, eu posso colocar aqui um e-mail qualquer, né? teste@simsalabim.com.br. Posso colocar aqui uma data de construção, 2023, hoje é dia 9 de setembro. E esse aqui eu tenho um propósito, que são os meus requisitos de informação, certo? O que eu vou fazer aqui? Vocês vão verificar que todo arquivo IDS ele vai apresentar specifications. Dentro de specifications a gente vai ter cada conjunto de especificação, denominado specification, e dentro de specification a gente vai ter o applicability e o requirements. Então, nesse caso aqui eu tenho um conjunto de especificações, ó, e aqui eu tenho a minha primeira especificação. O arquivo, a versão do IFC está IFC 4, ele está verificando o nome do projeto, certo? Então, os projetos devem ser nomeados corretamente para os propósitos de identificação, de federação de modelo, esse tipo de coisa. Então, ele definiu um nome para o IFC Project nesse exemplo, tá? Só que o que a gente vai fazer? No nosso exemplo, a gente vai pegar esses requisitos que nós tínhamos desenvolvidos, que até então estavam em formato de tabela de Excel, e a gente vai traduzir, né, esses requisitos para esse padrão IDS. Porque com isso a gente vai conseguir cruzar esses dados contra o nosso modelo e gerar um relatório para ver se ele está consistente ou não. E a gente vai fazer isso utilizando o próprio Blender Bean, que é uma excelente ferramenta para fazer essa análise, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, para as minhas paredes e para as minhas Building Element Parts, eu tenho que ter uma propriedade área e eu tenho que ter uma propriedade descrição. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui no meu IDS, eu vou chamar aqui name, eu vou verificar então IFC Wall e IFC Building Element Part. A minha versão do IFC, aqui eu estou usando a versão 2x3, não estou usando a versão 4, tá? Essa descrição aqui, ela é opcional.
Essa questão de mínima ocorrência e máxima ocorrência, no caso da mínima ocorrência, se você coloca como 1, ela passa a ser um requisito obrigatório. Se você coloca como 0, ela fica opcional. Ou seja, se você coloca como 1, se ele passar por esse requisito e, por exemplo, eu não tenho nenhuma parede no meu projeto, ele vai dizer que não passou no meu requisito, porque eu tenho que atender ele de qualquer maneira. Se eu coloco como 0, ele vai dar ok para o meu requisito, ou seja, eu não tenho nenhuma parede, tudo bem, mas se eu tiver, ela tem que atender esse critério, tá? Então, dentro de Applicability, veja que eu tenho a Entity Name e eu posso ter, nesse caso ele está aplicando para IFC Project. No nosso caso, a gente vai utilizar para IFC Wall. Porém, como Wall e Building Element Part, no nosso exemplo, apresentam de certa maneira os mesmos requisitos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar esse Simple Value e eu vou usar uma restrição a partir de um enumeration, tá? Eu coloco aqui XS restriction, certo? Ela é do tipo XS string. Eu vou fechar o meu XS restriction, certo? E ela pode ser do tipo XS enumeration value igual a IFC wall. E eu vou construir esse mesmo requisito para IFC building element part, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que essa minha especificação de paredes e camadas de paredes, ela é aplicável sempre que a minha entidade for IFC wall ou ela for IFC building element part, tá? E o próximo passo é, a partir do momento que eu definir a minha aplicabilidade, eu vou aplicar os meus requirements. Então, quais são os requisitos para paredes e elementos de paredes? Então, a gente falou que tem que ter uma descrição e a gente falou que ele tem que ter uma área, tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Aqui em requirements, eu vou... Veja que aqui ele colocou um atributo, name e value. Eu não vou usar a faceta de atributos aqui. Aqui eu vou usar a faceta de propriedades, né? Property sets. Então, eu vou colocar aqui dentro de requirements, eu vou colocar qual é primeiro o meu SSB descrição. Então, o meu property. Sempre que ele for do data type, aqui eu tenho que saber qual que é o tipo de propriedade, o mesmo que a gente criou lá no ArchiCAD, que é o IFC label. Mínima ocorrência é igual a 1. Nesse caso eu vou colocar como um requisito, certo? A partir do momento que ele entrou, ele tem que atender essa especificação, certo? O máxima ocorrência eu vou colocar como 1 também. Propriedade, aqui eu vou colocar o property set que ele está presente, certo? Property set, eu vou fechar o property set e preciso fechar também a minha propriedade. Muito bem. Qual que é o property set que nós temos aqui? É o simple value. É o próprio Simsalabim, certo? Qual é o nome da minha propriedade? Fecha name. O nome da minha propriedade é o simple value SSB descrição, certo? Qual é o valor da minha propriedade? Então, se eu não colocar nenhum valor, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente verificar se essa propriedade existe ou não. A partir do momento que eu coloco um valor, eu passo a exigir que ela tenha um conjunto ou um valor específico ou esteja dentro de um conjunto de valores, tá? E é isso que eu vou fazer aqui. Então, se eu colocar value e eu fecho o meu value, qual é o conjunto de valores? Agora eu vou criar uma restrição complexa aqui, né, do tipo uma restrição
A base ela vai ser do tipo xsstring também, certo? Vou fechar o meu xs.restriction e ela vai ser do tipo enumeration novamente, certo? Xs enumeration. O valor, qual é o valor do meu material? Então, quais são os valores de materiais que eu tenho no meu arquivo? É parede de alvenaria, pintura interna e pintura externa. Então, eu posso selecionar esse cara aqui, certo? E vou fechar o meu requisito. E eu vou colocar aqui, além da minha alvenaria de 14, a minha pintura interna como um requisito. E eu vou colocar minha textura externa como um requisito também, certo? Então eu criei aqui uma necessidade de que a descrição, né, da minha parede ela tem que apresentar esses materiais, tá? Eu posso criar aqui também uma nova descrição. Esse property aqui ele deve ficar depois do value, tá? Eu defino sempre o property set, eu defino o name, defino o valor e depois eu fecho a propriedade. Isso, tá? Aqui, então, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma outra restrição, ou seja, eu vou criar uma outra propriedade que eu preciso e ela é do data type ifc area measure, certo? Que vai ser a minha área de parede, certo? Eu preciso ter também essa área, então eu posso colocar mínima ocorrência 1, máxima ocorrência 1 também. Eu vou fechar o property, certo? Qual é o conjunto de propriedades? O conjunto de propriedades é o mesmo Simsalabim, é o mesmo conjunto de propriedades. O nome da propriedade é o SSB área, certo? E aqui eu vou criar um outro tipo de restrição, ela também vai ser do tipo, vou criar um valor, certo? O valor, eu fecho o meu valor, sempre que a minha restrição, agora eu vou colocar, ela vai ser da base real, fecho meu xs restriction. E agora ela não vai ser do tipo enumeration, né? Porque eu não tenho um conjunto de dados pré-disponíveis. As áreas elas podem ser variáveis de acordo com cada tamanho de parede. Então aqui eu vou criar uma restrição que ele tem que ser do tipo mínimo exclusive, ou seja, e o valor eu vou colocar como 0. Então, esse tipo de restrição, o que ele vai analisar? Ele vai analisar se eu tenho essa propriedade área, ele vai analisar se ela é no mínimo o valor que eu colocar aqui no campo value. Então, ela tem que ser no mínimo 0. Eu poderia colocar mínimo ou máximo e inclusive ou exclusive, né? Então, o min inclusive ele vai pegar, tem que ser no mínimo tirando o 0 nesse caso. Se eu colocasse min inclusive, seria no mínimo incluindo o valor 0, tá? Essa outra especificação aqui eu posso remover, porque eu não vou utilizar ela nesse momento, tá? Então aqui a gente tem nossa primeira especificação, certo? O que a gente tinha visto só no exemplo anterior é que as paredes que são simples, elas vão apresentar essa propriedade, e as paredes que se decompõem em partes, a parede mãe, certo? Ela não apresenta esse material, porque ela apresenta na verdade vários materiais, tá? Então eu vou criar ainda uma outra restrição aqui para a minha parede, que é apenas quando o meu material for existente, tá? E como é que eu faço isso? Veja que eu já criei uma restrição especificando que eu quero wall e building element part do tipo entity, e agora eu vou criar utilizando a faceta de material. Tudo isso aqui, gente, vocês vão encontrar lá na documentação do IFC, tá? Na documentação do IDS. Então, se eu criar uma restrição do tipo material, quando o valor, certo, existir, como é que eu posso colocar quando o valor existir? Eu vou colocar novamente uma XS restriction
certo? Ela é do tipo base XS string, certo? E aqui embaixo eu vou colocar um XS pattern. Então não é do tipo enumeration e ele não é do tipo min exclusive ou min exclusive. Agora ela vai ser do tipo pattern ou padrão. Então o valor ele tem que ser do tipo ponto asterisco. Então isso aqui ele utiliza uma linguagem chamada regex, ou seja, é uma linguagem para você parametrizar ou definir esses padrões da forma com que você precisa, tá? Então quando a gente utiliza esse XS pattern value.x significa que deve apresentar algum conteúdo esse campo material, tá? Muito bem, finalizando então nosso primeiro IDS, a gente vai vir aqui no Blender, a gente está com o nosso modelo carregado e a gente tem um campo aqui, no Blender que é o Quality and Coordination, certo? Vocês podem clicar tanto nessa opção aqui que tem duas pessoas ou clicar aqui em Quality and Coordination. Nós temos a opção chamada IFC Tester, certo? E aqui eu posso tanto selecionar um arquivo IFC de algum endereço específico e um arquivo IDS de um endereço específico, ou eu posso simplesmente carregar o arquivo que está na memória, tá? Posso criar um relatório HTML, certo? E eu vou selecionar o arquivo IDS que eu acabei de desenvolver, certo? E se tudo deu certo, na medida que eu carrego esse arquivo IDS para o Blender, eu tenho a opção de executar esse IDS, ou seja, contra o meu modelo IFC. Então eu clico em Execute IFC Tester, tá? Então aqui provavelmente eu devo ter cometido algum erro na hora de escrever esse arquivo. Então a gente vai voltar, na verdade, para o nosso IDS e vai tentar entender o que aconteceu. Então, gente, voltando aqui para o arquivo IDS, eu verifiquei que faltou uma barra aqui no nosso XS Pattern. Eu vou salvar novamente, abro o meu Blender e clico em Execute IFC Tester. Então, gente, a gente chegou nesse resultado. Veja, é um relatório, o título do nosso arquivo está aqui, Simsalabim IDS. Ali vai apresentar um sumário dizendo quais são as especificações. Então, especificação 1/1, requerimentos passados 2/2 e elementos que passaram pela especificação 56/56. Então, eu tenho uma especificação e dois requisitos, que é justamente o que a gente criou, tá? Então, a gente chamou a primeira especificação de IFC Wall e IFC Beauty Element Part, certo? Veja que ele aprovou 100% dos elementos passaram e ele apresenta um relatório dizendo que SSB descrição deve ser parede de alvenaria 14, deve ser pintura interna, deve ser parede de textura externa e as áreas devem ser pelo menos 0. E veja, se eu mudo a minha especificação, vamos supor que em vez de pintura interna, a nossa especificação fosse pintura externa. Se eu volto para o meu Blender e eu rodo essa especificação novamente, vejo que ele não vai passar. Ele vai falar assim, ó, os elementos deveriam ser textura externa, parede de pintura externa ou parede de alvenaria de 14. E quando ele não passa, ele mostra inclusive nesse relatório qual é o Global ID desse elemento que não passa naquela especificação, né? Então ele vai apresentar um relatório dizendo quais elementos não passam para o fornecedor de projeto visualizar, né, exatamente o que aconteceu e fazer a exportação desse arquivo novamente, né? Fazer a adequação dessa informação. E aqui, além de desenvolver esse relatório em formato HTML, a gente consegue voltar aqui no Blender e ele vai apresentar um resumo de todas essas especificações. Se eu clicar nesse botão aqui, ele vai mostrar quais são as paredes, por exemplo, que não apresentam esse requisito de pintura externa, textura externa e parede de alvenaria 14. Então eu posso clicar, né, nessa seta aqui, com Shift H e Alt H eu consigo isolar os elementos. Então selecionei, dei um Shift H, ó, essa parede aqui não atende a especificação. Ou mesmo essa outra parede aqui também não atende a minha especificação. Por quê? Porque ela deveria ser pintura externa e eu chamei ela de pintura interna, por exemplo, tá? Então, a gente consegue fazer isso não só para as paredes, mas a gente consegue fazer isso para os demais elementos também, tá? Como é que a gente faria isso? Então, voltando aqui no meu
Simsalabim IDS, certo? Eu vou voltar aqui então para a pintura interna, porque de fato era isso que a gente gostaria, certo? Pintura interna. E eu vou criar uma especificação agora para os outros elementos, certo? Eu tinha aqui não só os requisitos para paredes, né? Eu tinha requisitos para Building Element Part, então esses aqui estão ok. Eu tinha requisitos para Flow Terminal, Flow Fitting, Flow Segment, IFC Door e IFC Column. Então, para fazer o nosso requisito de portas, vamos lá, a gente volta aqui no nosso Visual Studio Code, certo? Eu vou criar um outro requisito, então aqui eu tenho o nosso primeiro que é para paredes, eu posso dar um Ctrl C, eu posso dar um Ctrl V aqui e eu vou criar um requisito agora não para paredes, agora ele vai ser para portas, do tipo IFC Door. Qual que vai ser a minha entidade agora? Agora ela não vai ser uma entidade múltipla, eu posso colocar aqui apenas como name o nosso simple value, certo? Eu vou chamar de IFC Door, vou fechar o nosso simple value, certo? E esse vai ser, eu vou aplicar esse requisito para todas as minhas portas, então eu posso retirar esse requisito de material. Então, qual que era a nossa, digamos assim, as propriedades de porta que nós precisamos? A gente precisa do SSB descrição. Então, eu vou colocar aqui, sempre que a minha porta tiver sempre que eu tiver uma porta, ela tem que ter a minha descrição. E quais eram as descrições de portas permitidas? No nosso exemplo aqui era esse PM01 80 por 2,10. E eu tinha um requisito de porta que é o meu PM02 70 por 2,10, certo? Então aqui eu posso simplesmente listar os tipos de porta que eu tenho presentes no meu projeto. Além disso, eu vou ter também uma propriedade booleana de fechadura interna e uma propriedade booleana do tipo fechadura externa. Então aqui eu posso colocar como IFC Boolean, ela é do tipo ISSB fechadura interna, certo? E aqui eu não vou colocar necessariamente um valor porque ele fica um tanto redundante, certo? Eu poderia colocar um valor do tipo enumeration sendo true ou false, mas se ela já é booleana, naturalmente ela sempre será verdadeira ou falsa. Então nesse caso a gente pode remover esse campo valor e ele vai checar apenas se essa propriedade existe ou não. Então, eu vou copiar, né, esse exemplo do IFC Boolean, eu vou colocar aqui embaixo e eu vou colocar como fechadura externa como sendo requisito também, certo? Então, dessa forma, a gente criou um requisito para paredes, certo? Verificando se eu tenho a minha descrição e a área, e para portas, verificando se eu tenho a minha fechadura interna e fechadura externa, e se eu tenho uma descrição de acordo com meu conjunto de valores pré-especificado, tá? Posso voltar no Blender, eu posso agora executar novamente a minha especificação. Vejo que o meu relatório agora ele já não apresenta apenas uma especificação, ela apresenta duas, certo? Apresenta vários requisitos. E aqui nas portas eu estou verificando, realmente as minhas portas atendem o meu requisito de 80 por 2,10 e 70 por 2,10, elas têm essa propriedade fechadura interna e fechadura externa, certo? De acordo com o que a gente solicitou, é isso que ele está falando. Então nós temos essas propriedades também. Isso foi para portas, agora vamos verificar a parte do Flow Segment. Então, para criar para Flow Segment eu posso copiar essa especificação aqui. Opa. Agora eu vou colocar do tipo IFC Flow Segment. O que está sendo modelado com o IFC Flow Segment? É o nosso tubulação frigorígena. Ela deve apresentar o que é minha tubulação frigorígena? Ela deve apresentar uma propriedade de descrição e uma propriedade de comprimento, certo? Então, a minha descrição ela tem que ser, no caso, tubulação frigorígena de 9.000 BTUs. Eu poderia colocar ainda no meu conjunto de valores aqui uma tubulação frigorígena de 12.000 BTUs e uma tubulação frigorígena de 18.000 BTUs, por exemplo, se eu tenho essas possibilidades no meu projeto, tá?
E eu vou ter também uma propriedade do tipo comprimento, então ela vai ser do tipo IFC Length Measure, certo? Ela vai ser do tipo, o nome da propriedade vai ser SSB comprimento, foi assim que nós chamamos, né? Então tenho comprimento, tenho a tubulação frigorígena, certo? Eu consigo quantificar a minha tubulação, certo? Poderia remover aqui, salvo. Posso rodar o meu IDS novamente. Novamente ele está dizendo que todas as minhas tubulações presentes no modelo, elas atendem a especificação, elas apresentam, né, esse campo SSB descrição e SSB comprimento, sendo o comprimento maior que zero, sendo a descrição atendendo o meu conjunto de valores, tá? Fiz a minha parte de conexão, eu posso fazer o flow fitting. Flow fitting vai ser bem parecido com o meu flow segment, a única coisa que eu vou alterar a classe. Inclusive aqui, né, a gente fez essa exportação de tal forma que se eu clicar nele aqui, ele vai ser do tipo flow fitting, certo? Só que os requisitos de informação são exatamente os mesmos das tubulações. Então poderia utilizar realmente o nosso enumeration aqui, igual a gente fez para wall, e ele resolveria essa especificação, né? Posso dar um Ctrl C aqui no nossa especificação de flow segment. Eu vou colocar aqui dentro de name, sempre que for IFC flow segment e sempre que for IFC flow fitting, certo? Dessa maneira eu estou atendendo a minha especificação para flow fitting e flow segment. Poderia rodar aqui novamente, então agora ele vai rodar sempre que for flow fitting e sempre que for flow segment também, né? A gente consegue ver que ele passou para esses dois casos, tá? Então fiz a parte do wall, building element part, flow fitting, flow segment, portas, falta colunas e IFC flow fitting. Desculpa, falta colunas e IFC flow terminal, tá? Então para IFC flow terminal é bastante análogo o processo. Eu vou vir aqui, eu vou copiar do meu IFC flow segment a minha especificação. Vou chamar de IFC flow terminal, certo? Aqui ele vai ser do tipo simple value IFC flow terminal, certo? Simple value. Sempre que meu IFC label, daí eu tenho uma forma padrão de receber os meus equipamentos, por exemplo, que é justamente o que está no meu classification aqui. Vamos supor que seja esse o C9000 BTUs. Eu poderia ter o de 12.000 também, e eu poderia ter o meu de 18.000 BTUs. E eu poderia ter esse mesmo conjunto de restrições para as minhas unidades evaporadoras, também de 12, de 18 e de 9.000 BTUs. Então dessa forma eu verifico não somente as minhas condensadoras, como as minhas evaporadoras. Posso executar e vejo que ele apresentou um problema. Olha só, ele está dizendo, o meu IFC flow terminal não apresenta a propriedade SSB comprimento, mas na verdade eu não preciso ter essas propriedades SSB comprimento. Então eu posso voltar na minha especificação, certo? E eu posso apagar de fato esse SSB comprimento, que não faz sentido para o meu terminal, tá? Finalizamos o IFC flow terminal, falta o último, que é para colunas. Então eu vou copiar esse aqui do meu IFC flow terminal. Vou colocar aqui do tipo IFC column, certo? IFC column. Então ela vai ser válida para para os meus pilares, certo? O que eu estava utilizando de informação de pilares? SSB descrição e SSB volume. Então a descrição tem que ser uma lista, por exemplo, concreta FCK30, que eu poderia colocar o concreto, por exemplo, FCK20 ou concreto FCK25 e o concreto FCK30. Eu poderia colocar vários modelos de FCK, certo?
e eu preciso do volume também de concreto, então eu vou criar um novo property aqui, fecho a propriedade, ele vai estar no property set, posso copiar aqui de cima, SimSalabim SSB volume, se eu não me engano foi assim que a gente chamou, SSB volume. Se eu clicar aqui então no meu pilar e vier nas propriedades, ele tem lá o SSB volume 0.125, muito bem. Vou voltar na minha especificação e eu vou colocar aqui que esse volume tem que ser maior do que 0, então eu posso copiar o meu do flow segment aqui, copiar essa questão do valor, pegar, eu não tinha colocado inclusive o valor para comprimento, eu vou pegar aqui o mesmo da área, então essa mesma restrição de comprimento de área eu vou colocar para o meu comprimento, que deve ser maior do que 0, e o meu volume também tem que ser maior do que 0. Então com isso eu salvo a minha especificação, eu venho aqui no meu Blender, Quality and Coordination, executo a minha especificação. Creio que eu devo ter perdido alguma coisa aqui. Certo, voltando aqui no código, nesse property eu esqueci de especificar o data type, então eu poderia copiar aqui esse de cima, data type, Ctrl C, aqui no property eu coloco ele do tipo IFC volume measure, provavelmente foi isso que a gente colocou lá no ArchiCAD, Ctrl S eu salvo, executo a minha especificação. E veja que todo o meu modelo agora atende a esse requisito, tá? Muito bem. Então, gente, vocês viram que a partir do IDS a gente consegue criar um relatório, certo? Esse relatório é, na verdade, um cruzamento entre o IFC com a nossa especificação. Aqui a gente consegue auditar se as informações que nós solicitamos e nós combinamos entre contratante e projetista, elas estão de fato atendidas, para que eu possa utilizar esse modelo para futuros usos, certo? Então, no fluxo de projeto, o que aconteceria? No primeiro momento, a gente precisa fazer alteração no modelo. No que eu faço a alteração no modelo, eu verifico se eu estou atendendo a especificação, certo? Se eu não estou atendendo a minha especificação, eu nem levo esse modelo para o orçamento. Eu atualizo o meu relatório, eu garanto a consistência da informação para depois eu avançar para as próximas etapas. E aqui eu vou fazer um teste justamente disso, tá? Eu vou fazer o que? Eu vou pegar essa parede aqui, vou construir ela virando 200 centímetros para a direita, certo? Eu vou criar aqui uma unidade condensadora, por exemplo, eu vou colocar ela aqui a 180. E veja, vamos supor que aqui eu escrevi como unidade condensadora, eu tinha de 9, eu tinha de 12 e eu tinha de 18 na minha especificação. Mas nessa aqui ela vai ser de 24.000 BTUs, certo? Então eu vou salvar esse arquivo, certo? No ArchiCAD. Eu preciso salvar novamente para conseguir carregar esse módulo para o restante do meu projeto, certo? Dessa maneira eu tenho aqui uma unidade condensadora de 9.000 BTUs, que era o que a gente já tinha, e eu tenho uma unidade condensadora de 24.000 BTUs, né? Então eu vou exportar esse arquivo IFC, vou em visualização, elementos da vista 3D, eu vou remover o pavimento que está lá embaixo no método iceberg. Vou salvar de novo esse arquivo IFC, certo? Na medida que eu salvei o meu arquivo, qual que é o meu próximo passo? Eu abrir esse arquivo no Blender para fazer a minha auditoria desse arquivo, certo? Então vou aqui, abro o meu arquivo IFC. Então veja que ele já está com a minha alteração, já coloquei a minha máquina de 24.000 BTUs no meu projeto. E vou vir aqui então alterei também a minha parede. Então vou vir aqui no Quality and Coordination, IFC Tester, carrego da memória, quero gerar o relatório HTML, certo? E eu vou selecionar o arquivo que a gente desenvolveu aqui no vídeo, certo? Como meu requisito de informação de elemento. Vou executar o meu relatório.
Veja, ele passou praticamente em todas as especificações, com exceção do meu IFC Flow Terminal, dizendo que a descrição, ó, ele fala tem que ser 9.000, tem que ser 12.000 ou tem que ser 18.000 BTUs. No caso, você criou uma de 24.000 BTUs que não atende à nossa especificação, certo? E consequentemente, né, se eu seguisse aqui com o processo de extrair as quantidades do modelo e vincular essas quantidades com composições de custo, naturalmente no meu orçamento e na minha base de dados, essa unidade condensadora de 24.000 BTUs ela não iria aparecer, porque eu não estou esperando, enquanto orçamentista, receber essa informação, né? Então eu até posso fazer uma simulação aqui, certo? Mas se esse aqui é o nosso banco de dados hoje, né, que tem todas as quantidades, certo? Se eu vier aqui e eu extrair uma tabela novamente, ambiente de execução, executar após, ele vai extrair uma lista de todas as quantidades do meu modelo, tá? E se a gente entrar aqui no meu output, certo? Ele vai me mostrar que eu tenho uma unidade condensadora de 24.000 BTUs, mas na minha especificação eu não tenho nenhuma regra aguardando essa unidade condensadora de 24.000 BTUs. Da mesma forma que na minha especificação do IDS, eu também não tinha nenhuma regra. Aqui eu não tenho um lugar dizendo, ó, são permitidas no meu projeto unidades condensadoras de 24.000 BTUs. Não, são permitidas unidades de 9, de 12 e de 18, certo? Então, na medida que o projetista vem, faz a alteração desse equipamento para 9.000 BTUs, certo? Eu posso salvar esse arquivo. Salvar ele novamente. Vou verificar que a minha unidade condensadora agora de fato ela vai atender, né, a minha especificação. Posso salvar esse arquivo IFC novamente. Antes de submeter o meu arquivo para o meu cliente, eu vou abrir esse modelo IFC e eu vou verificar se ele agora está atendendo a especificação. Então vou vir aqui em Quality and Coordination, IFC Tester, Load from Memory, Generate HTML, seleciono o meu arquivo IDS e agora a minha expectativa é que de fato eu atenda esse requisito. Então tudo verdinho, muito bem, bacana, significa que agora, né, eu posso rodar a minha análise de custos, ou posso rodar essa integração com o meu orçamento. Por quê? Porque agora eu estou de fato atendendo a minha especificação. Então veja, antes eu tinha no cada pavimento apenas uma unidade condensadora de 9.000 BTUs, né? Agora eu vou novamente limpar os meus dados, vou rodar essas tabelas novamente e a expectativa é que eu tenha duas máquinas conforme o meu modelo. Legal, gente. Então atualizado, vou vir aqui atualizar dados. Finalmente temos duas unidades condensadoras de 9.000 BTUs em cada unidade. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Ficou um vídeo bastante extenso, mas eu realmente quis mostrar esse processo do início ao fim, desde a especificação do requisito de informação até a construção do arquivo IDS, para a gente colocar esses requisitos,
até realmente a gente fazer esse cruzamento com as quantidades para a gente atingir o nosso objetivo no orçamento, tá? Naturalmente, desenvolver esse arquivo IDS no braço não é tão simples, a gente às vezes vai se deparar com alguns erros e a gente vai precisar voltar no arquivo e tentar ter que entender o que está acontecendo, e para resolver isso, naturalmente, já estão sendo e serão, vocês vão ver nos próximos dias e meses, criadas diversas ferramentas com interface gráfica para criar o seu IDS. E o bacana é que, independente da plataforma de análise e de auditoria do modelo, esse arquivo IDS, por ser um padrão, ele vai ter a possibilidade dele ser lido. Então você vai construir esses requisitos, independente da ferramenta que você vai analisar. Nesse caso a gente utilizou o Blender Beam. Você vai conseguir conferir se a sua especificação foi atendida, e os usos BIM pretendidos, né, por parte do cliente final, eles vão ser atingidos, tá? Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, um abraço e até mais!